Bem-vindos, queridos alunos, bem-vindas, queridas alunas. Hoje nosso estudo está baseado no documento Teologia Hoje, Perspectivas, Princípios e Critérios. Este documento é de 2012, da Comissão Teológica Internacional, que trabalhou de 2004 a 2011 na sua elaboração. Então, por vários anos, não é? Para poder elaborar e soltar o documento. E para sua elaboração, houve duas subcomissões. Então, o documento passou por duas subcomissões para ser elaborado. Então, vemos que é um documento de bastante importância para os teólogos, que nós devemos conhecer. Então, nos anos sucessivos ao Concílio Vaticano II, surgiram novas vozes teológicas, especialmente de leigos e de mulheres, provenientes de novos contextos culturais, particularmente da América Latina e da África, também da Ásia, com novos temas para reflexão, como paz, justiça, libertação, ecologia e bioética, em novos espaços com diálogo ecumênico, interreligioso e intercultural. Em seguimento ao caminho aberto pelo concílio de solidariedade, respeito e amor para com toda a família humana, a Igreja, conduzida pelo Espírito Santo e em diálogo com a comunidade, oferece-lhe os recursos da salvação que recebe do seu fundador de uma forma mais adequada e mais inteligível pela própria comunidade. No entanto, neste período, aconteceu também uma fragmentação na Igreja, em decorrência da pluralidade de teologias, aconteceu também esta fragmentação sobre o que caracteriza a teologia católica. O que é realmente a teologia católica e como ela deve agir, chegando a acarretar múltiplas formas a teologia a partir da sua identidade ou confronto com o mundo de hoje. Sente-se, portanto, a necessidade de um discurso comum entre teologia e magistério. Se quiser comunicar uma mensagem única de Cristo ao mundo, tanto teológica quanto pastoralmente. Por isso, pode-se falar da necessidade de certa unidade da teologia. Todavia, o sentido de unidade necessita ser muito bem compreendido, para não ser confundida com uniformidade ou com um único estilo teológico. Não que haja um único estilo teológico, existem muitos estilos, porque a teologia passou a olhar para a realidade do povo. A unidade da teologia, como também a da Igreja, conforme professada no creio, deve estar relacionada com a sua catolicidade, santidade e apostolicidade, que são as características da Igreja. Então, esta unidade da teologia deve estar de acordo com ver, será que é uma teologia católica? É uma teologia que leva à santidade? É uma teologia em seguimento aos apóstolos? Então, há diversidade na unidade. A catolicidade da Igreja deriva de Cristo.
Ela é católica porque o Salvador veio para trazer a salvação ao mundo inteiro e a toda a humanidade, e chama todos à santidade. O fato de que há um único Salvador mostra a existência de uma ligação necessária entre a catolicidade, a unidade e a santidade. Porém, ao explorar o mistério de Deus e os caminhos pelos quais a graça opera a salvação em diferentes contextos, a teologia assume uma infinidade de formas, manifestando assim diversos traços. A teologia, portanto, pode ter unidade na diversidade. Vamos, neste texto, procurar identificar os traços distintivos da teologia católica, a partir da sua unidade, catolicidade, santidade e apostolicidade. As perspectivas e os princípios básicos que caracterizam a teologia católica, como também os critérios das teologias diversas e múltiplas, é a de proclamar a boa nova às pessoas de todas as nações, tribos, povos e línguas, permitindo-lhes ouvir a voz do único Senhor, reunindo todos em um só rebanho e em um só pastor. Tal missão exige diversidade na unidade e também unidade na diversidade, com todas as teologias católicas, apoiando-se umas às outras. Então, nas particularidades dos vários contextos, o objetivo da teologia é só um, é proclamar a boa nova a todos, em todos os seus contextos, reunindo todos em um só rebanho e um só pastor. Então, a partir da diversidade, a unidade. Assim, na rica pluralidade de suas expressões e contextos, a teologia é católica e, portanto, fundamentalmente uma. Se surge da atenta escuta da palavra de Deus, se situada em comunhão com a Igreja e se orientada para o serviço de Deus no mundo, oferecendo a verdade divina aos homens e mulheres de hoje, de forma inteligível. Então, quais são os 3 princípios que vão dar unidade a esta pluralidade da teologia? Manter-se à escuta da palavra de Deus, manter-se em unidade com o magistério da Igreja, estar a serviço de Deus na comunidade do povo fiel. Então, em relação à escuta da palavra de Deus, como realizar esta escuta? A escuta da palavra de Deus é o princípio definitivo da teologia católica. Não tem outra conversa, não tem outra fonte. É a palavra de Deus. A teologia, em todas as suas diversas tradições, disciplinas, métodos, contextos, está, portanto, fundamentada no ato de ouvir a palavra de Deus revelada pelo próprio Cristo. Sua compreensão leva ao anúncio e à formação da comunidade cristã. A Igreja é edificada sobre a palavra de Deus. Ela nasce e vive por esta palavra. Então, é a palavra de Deus que fundamenta toda a comunidade cristã.
A teologia é a reflexão científica sobre a revelação divina que a Igreja aceita pela fé como verdade salvífica universal. A plenitude e a riqueza desta revelação são muito grandes para serem acolhidas por uma só teologia. Daí a necessidade das várias teologias, para poder abranger de forma mais ampla possível a verdade da revelação divina. A unidade da teologia, portanto, não requer uniformidade, que sejam todas iguais ou que haja uma única teologia. Não, ela requer unidade, e quem dá unidade é a palavra de Deus. Uma explicação de suas riquezas da palavra de Deus pelas várias teologias, capazes de dialogar com o mundo e de se comunicar umas com as outras. Isso não deverá implicar fragmentação ou discórdia entre elas. Pelo contrário, a exploração das inumeráveis formas da única verdade salvífica de Deus. Então, Deus revela a sua verdade salvífica de várias formas. O primado da palavra de Deus. Um critério da teologia católica é o reconhecimento da primazia da palavra de Deus, que fala muitas vezes e de diversos modos. Deus falou na criação, falou por meio dos profetas, falou pelos sábios, falou por meio das sagradas escrituras e de forma definitiva fala através da vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo, o Verbo feito carne. Então, Deus não falou de uma única maneira. Deus não se revelou de uma única maneira. Deus vem se revelando desde a criação e de várias formas. Daí a pluralidade da teologia na unidade, porque Deus revela sempre a mesma verdade, a salvação de todo gênero humano. A fé é a resposta à palavra de Deus. Então, se eu escuto a palavra de Deus, se toda a minha investigação científica como teóloga está baseada na palavra de Deus, a minha resposta como teóloga é a fé. A fé é a experiência de Deus. Então, esta revelação não é algo que acontece fora de mim, ela acontece dentro do meu íntimo e implica o conhecimento dessa revelação, visto que a revelação dá acesso à verdade de Deus que nos salva e nos torna livres. Sem a fé, seria impossível ter uma percepção dessa verdade, porque ela é revelada por Deus. A verdade revelada por Deus e acolhida na fé não é algo irracional, mas envolve a renovação da mente. Que Deus existe e é um, pode ser conhecido com a ajuda da razão a partir das obras da criação. Qualquer um pode conhecer a Deus a partir da criação. No entanto, somente através da fé podemos reconhecer que Deus se revela em uma pessoa, através da morte, da encarnação, morte e ressurreição do seu Filho, Jesus Cristo, e que este é o Salvador do mundo. Então, crer em Deus pelas obras da criação, eu posso crer independente da fé,
Agora, crer que Jesus, esta pessoa encarnada, do Verbo de Deus encarnado na pessoa de Jesus, e que esta pessoa é o Filho de Deus, e que este Filho de Deus salva todo mundo, isso só se dá em decorrência da fé. A fé é tanto um ato de confiança e crença, que significa a fides qua, então eu creio porque eu confio em Deus. É ato intrínseco ao ser humano, é a fides qua. Quanto também é o que se crê e se confessa. Daí a eu confessar em quem eu creio, é a fides qua. Ambos os aspectos operam juntos, inseparavelmente. Eu não posso confessar sem crer intimamente. Uma vez que a confiança é a adesão a um conteúdo inteligível e a confissão deve vir do coração. A fides qua, a fé que eu tenho no coração, que me move a buscar este Deus, né, que se revela. E a fides qua é eu dizer quem é este Deus que se revela. A fé atinge a sua expressão máxima na Eucaristia. As profissões de fé se desenvolvem no seio da comunidade dos fiéis, desde os tempos mais antigos. Assim, todos os cristãos devem dar testemunho pessoal da própria fé. Porém, o Novo Testamento mostra que, desde os primórdios da Igreja, algumas pessoas propuseram uma interpretação herética da fé comum, uma interpretação contrária à tradição apostólica. A heresia, portanto, não só distorce o Evangelho, como também prejudica a comunhão eclesial. Heresia é a negação pertinaz, após a recepção do batismo, de qualquer verdade que se deve crer com fé divina e católica, ou então a dúvida pertinaz a respeito dela, ou negar uma verdade de fé, ou ter constantemente dúvida a respeito desta fé. O fiel, porém, deve guiar-se pela obediência à palavra de Deus, que é a fides qua, na verdade da comunhão. Um critério da teologia católica é que ela tem a fé da Igreja como fonte, contexto e norma. Então, a fé proclamada da Igreja, a fé ensinada pela Igreja e que eu vou ensinar e testemunhar é a fides qua. A teologia mantém a fides qua, aquela que vem do coração, e a fides qua unidas, a fé que a Igreja profere. Ela expõe o ensinamento dos apóstolos, a boa nova sobre Jesus Cristo, segundo as Escrituras, que é a fides qua, como regra e estímulo para a fé da Igreja, que é a fides qua. A teologia é compreensão da fé. O ato da fé, em resposta à palavra de Deus, abre a inteligência do crente para novos horizontes. Quanto mais a minha fé se desenvolve, mais inteligível fica ao fiel a compreensão de Deus. Nessa luz, a fé contempla o mundo inteiro de uma maneira nova. O vê como um mundo mais verdadeiro, porque, pelo poder do Espírito Santo, compartilha a perspectiva do próprio Deus. É por isso que Santo Agostinho convida todos os que buscam a verdade para crer, para compreender.
Primeiro crer, fides qua, para compreender, fides quae. Por meio desse dom, somos atraídos até para a compreensão do próprio Deus, porque o Espírito tudo prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. Tendo recebido pela fé as insondáveis riquezas de Cristo, os crentes procuram entender cada vez mais plenamente o que eles acreditam, meditando em seus corações. Então, sempre a compreensão da fé declarada a partir daquilo que o fiel medita no seu coração. Guiados pelo Espírito e utilizando todos os recursos da sua inteligência, eles se esforçam para assimilar o conteúdo inteligível da palavra de Deus, de modo que esta possa tornar-se luz e alimento para a sua fé. Este é o caminho que conduz à compreensão da fé, ou ao intellectus fidei. Este trabalho de inteligência da fé, por sua vez, contribui para alimentar a fé e fazê-la crescer no íntimo da pessoa. Assim é que fé e razão são como que duas asas pelas quais o espírito humano se eleva para a contemplação da verdade, como diz João Paulo II na Fides et Ratio. O caminho do intellectus fidei, da inteligência da fé, é uma antecipação da visão beatífica de Deus na glória celeste. Então, o fiel contempla desde já, mas ainda não o que vai contemplar na glória celeste, pela inteligência da fé. Olha a importância do estudo da fé pelo teólogo e a transmissão dessa inteligência ao povo de Deus. O intellectus fidei assume várias formas na vida da igreja e na comunidade dos crentes, de acordo com os diferentes dons que os fiéis têm. Então, nas atividades pastorais, na lécio divina, na meditação da palavra de Deus, na pregação, na teologia como ciência, etc., de várias formas pastorais. Ela se torna teologia no sentido estrito quando o crente se compromete a apresentar o conteúdo do mistério cristão de uma forma racional e científica. Então, a partir do momento que nós nos sentimos chamados para compreender cientificamente, por meio dos estudos, não é? A revelação divina e nos comprometer a passar esta compreensão da fé, nós somos atraídos, então, pela teologia científica. A teologia é, portanto, uma ciência de Deus, na medida em que é uma participação racional no conhecimento de que Deus tem de si próprio e de todas as coisas. Olha, gente, isso é muito profundo, né? Então, a teologia nos possibilita, aos teólogos, participar do conhecimento que Deus tem de si próprio e de todas as coisas. Como ciência da fé, a teologia, ou seja, a fé que busca compreender, fides queris intellecto, procura compreender de forma racional e sistemática a verdade salvífica de Deus. Então, primeiro ponto este, né? Compreender, manter-se fiel à palavra de Deus. Segundo ponto, como? Permanecendo
na comunhão da igreja. As várias teologias podem se manter em unidade com a teologia católica. Primeiro ponto, ouvindo a palavra de Deus. Segundo ponto, permanecendo na comunhão da igreja. O lugar adequado para a teologia é dentro da igreja, que está reunida pela palavra de Deus. A revelação de Deus dirige-se para a convocação e a renovação do povo de Deus. E é através da igreja que os teólogos recebem o objeto da sua investigação. Então, a partir do povo de Deus reunido pela igreja, é que os teólogos vão receber o objeto da sua investigação, que está na igreja, ou seja, o próprio Deus. O estudo da Escritura como alma da teologia. O estudo das sagradas páginas deve ser a alma da sagrada teologia. O Papa Bento XVI reitera: onde a teologia não é essencialmente interpretação da Escritura na igreja, esta teologia já não tem fundamento. Desde o concílio, desenvolveram-se novos métodos de interpretação da Bíblia, daí as várias teologias, que podem fazer emergir aspectos novos do significado das Escrituras. A Dei Verbum 12 indica que, a fim de conseguir uma interpretação verdadeiramente teológica da Escritura, 3 critérios são fundamentais. Primeiro, verificar o sentido do texto bíblico em unidade com toda a Escritura. Então, este texto aparece neste livro, aparece em outro livro, em outro, então vamos ver o contexto de toda a Escritura. Segundo, o testemunho da tradição, o que a tradição fala sobre aquela passagem bíblica. E terceiro, a analogia da fé, a interpretação que a igreja faz a partir dos textos sagrados. Então, esses 3 critérios: ver o todo da Escritura, ver o que a tradição fala e ver o que a igreja fala. A Bíblia testemunha a verdade completa da salvação somente na sua totalidade pluriforme. A sua tarefa primária é interpretar a palavra de Deus enquanto verdade salvífica. Então, não é um livro de sorte. Vou tirar uma sorte, abrir a Bíblia em qualquer página, ver o que fala para mim. Não, é ler na sua integralidade em relação a outros contextos. A sua tarefa primária é interpretar a verdade de Deus enquanto verdade salvífica. As exposições teológicas vêm propostos os temas bíblicos em primeiro lugar. Então, a primeira tarefa da teologia é interpretar os temas bíblicos. Esta abordagem corresponde novamente à mesma tarefa dos padres da Igreja, que foram comentadores da Sagrada Escritura. Um critério da teologia católica é que ela deve promover o testemunho ancorado na doutrina e na prática da Igreja. Então, mais uma vez, não somente palavras, mas o testemunho junto com a palavra. Manter-se fiel à tradição apostólica. Os Atos dos Apóstolos descrevem a vida da primeira comunidade cristã de uma maneira que é fundamental para a Igreja de todos os tempos e para os teólogos de maneira especial. Eles se mostravam assíduos aos ensinamentos dos apóstolos, à comunhão
comunhão fraterna, a fração do pão e as orações. Esta é a regra de vida para todos os teólogos. Manter-se assíduo nos ensinamentos dos apóstolos, manter-se em comunhão fraterna com os outros teólogos, com a igreja e com os irmãos de comunidade. Manter-se fiel na Eucaristia e manter-se fiel na oração. A tradição é, portanto, algo vivo e vital, um processo contínuo em que a unidade da fé encontra expressão na variedade de línguas e na diversidade das culturas. A revelação continua operando nos diversos contextos. A tradição oriunda dos apóstolos progride na igreja. Olha o que o documento fala. Sob assistência do Espírito Santo. Então, a tradição cresce, com efeito, a compreensão tanto das coisas. Na fé católica, a Escritura, a tradição e o magistério da Igreja estão inseparavelmente unidos. O Vaticano II distingue entre tradição e as tradições que pertencem a determinados períodos da história da Igreja, ou a regiões e comunidades específicas, tais como ordens religiosas ou locais de igrejas específicas. A teologia deve mostrar que a tradição apostólica não é algo abstrato, mas que existe concretamente nas diversas tradições que se formaram dentro da Igreja. A fidelidade à tradição apostólica é, portanto, um critério da teologia católica. O teólogo deve estar sempre em atenção ao sensu fidelium, ao sentido da fé. Na sua primeira carta aos Tessalonicenses, São Paulo escreve: por esta razão é que sem cessar agradecemos a Deus por terdes acolhido sua palavra, que vos pregamos, não como palavra humana, mas como verdade, e a palavra de Deus que produz efeito em vós. Estas palavras ilustram o que o Concílio Vaticano II se referiu como o senso sobrenatural da fé, ou seja, o sensus fidei de todo o povo de Deus, o sentido da fé que todo o povo de Deus tem. E a íntima compreensão das realidades espirituais pelo povo de Deus. Isto é, o sensu fidelium. Então, o sensus fidei, o sentido natural da fé, e o sensus fidelium, a compreensão da sua fé. Como diz Santo Agostinho, para vocês sou bispo, e com vocês sou cristão. Cristão, a fé em Cristo. E bispo, aquele que guarda e transmite a fé. A natureza e a localização do sensus fidei, ou sensus fidelium, deve ser devidamente compreendidas. O sensus fidelium não significa simplesmente a opinião da maioria sobre um determinado assunto no seu tempo ou na sua cultura. Nem é apenas uma afirmação secundária em relação com o que há de prioritário e ensinado pelo magistério. Pelo contrário, o sensu fidelium é o senso do
povo de Deus na sua totalidade, obediente à palavra de Deus e guiado nos caminhos da fé por seus pastores. Então, o que o povo, o senso da fé do povo, guiado, estudado, preservado pelos pastores. Assim, o sensum fidelium é o sentido da fé que está profundamente enraizado no povo de Deus e que recebe, compreende e vive a palavra de Deus da Igreja. Os teólogos contribuem para esclarecer e articular este conteúdo do sensum fidelium junto ao povo, reconhecendo e demonstrando que as questões relacionadas com a verdade da fé podem ser complexas e requerem uma investigação rigorosa e precisa. Atenção ao sensum fidelium é um critério para a teologia católica. A teologia deve esforçar-se para descobrir e articular com precisão em que os fiéis católicos realmente acreditam. E também ela deve falar a verdade no amor, para que os fiéis possam amadurecer na sua fé e não serem joguetes das ondas e agitados por todo vento de doutrina, como diz Efésios. O teólogo tem também a responsável adesão ao magistério eclesiástico. Na teologia católica, o magistério é um fator fundamental na própria tarefa teológica, já que a teologia recebe o seu objeto a partir de Deus e através da Igreja, cuja fé é autenticamente interpretada pelo único magistério vivo da Igreja, isto é, pelo Papa e pelos bispos. Então, este Deus que se revela é transmitido pelo magistério aos teólogos, confiado para ser estudado. A relação entre bispos e teólogos é geralmente boa e confiante de ambos os lados, com o devido respeito pelas respectivas vocações e responsabilidades, como já estudamos. Na companhia dos teólogos, como todas as vocações cristãs, também o ministério dos teólogos, além de pessoal, é comunitário e colegial. Um teólogo não age sozinho, ele age em comunhão com os demais teólogos. Isto é, ele é exercido na e para a Igreja, como um todo, e é vivido em solidariedade com aqueles que têm a mesma vocação. Não há disputa, não há competição, mas solidariedade entre os teólogos. O diálogo ecumênico e a pesquisa constituem um campo excepcionalmente privilegiado e potencialmente produtivo para a colaboração entre os teólogos católicos com os teólogos de outras tradições cristãs. Um critério da teologia católica é que ela deve ser exercida em colaboração profissional, como já falamos, na oração e na caridade, com toda a comunidade de teólogos católicos, em comunhão com a Igreja, em espírito de estima e apoio mútuos, atenta tanto às necessidades e aos comentários dos fiéis,
quanto à orientação dos pastores da igreja. Então, os teólogos unidos levam, não é, a comunidade dos profissionais teólogos as suas dúvidas, as suas inquietações e juntos, seguindo as orientações dos pastores da igreja, dos nossos bispos, do nosso magistério, trazemos à comunidade as suas respostas. Então, estando sempre em diálogo com o mundo. O povo de Deus acredita que é conduzido pelo Espírito do Senhor, que enche o mundo todo. Através de um diálogo constante com as correntes sociais, religiosas e culturais do nosso tempo e com a abertura a outras ciências, a teologia pode ajudar os fiéis e o magistério a ver a importância das evoluções, dos acontecimentos e das tendências da história humana, e a discernir e interpretar as formas através das quais o Espírito Santo age e fala na igreja no mundo atual. Um critério da teologia católica é que ela deve estar em constante diálogo com o mundo. Ela deve ajudar a igreja a ler os sinais dos tempos, iluminados pela luz que vem da revelação divina. Então, um dos critérios para que as várias teologias dos vários teólogos nos seus campos de ação sejam católicas é que ela esteja sempre à escuta da palavra de Deus e em união com o magistério da igreja e os teólogos em união entre si. O terceiro critério para a catolicidade de todas as teologias católicas é dar conta da verdade de Deus como um serviço à comunidade. Então, se destacam 3 critérios que conduzem a teologia à verdade de Deus. A teologia é uma obra da razão iluminada pela fé, que procura traduzir o discurso científico da palavra de Deus expressa na revelação. Segundo, a teologia, apesar de utilizar métodos variados, de se traduzir em diversas teologias, investigar várias disciplinas, ela mantém a unidade quanto ao discurso de Deus à luz da revelação na palavra de Deus. A teologia está estreitamente ligada à experiência espiritual. Não existe um teólogo sem espiritualidade, sem vida espiritual. E esta espiritualidade é que ilumina a vida do teólogo. E, por sua vez, a espiritualidade é também alimentada por uma sabedoria autêntica, com o vivo sentido da transcendência do Deus de Jesus Cristo. Quanto mais o teólogo adentra no conhecimento desse Deus, da verdade do Deus de Jesus Cristo, mais ele alimenta também a sua espiritualidade. Vários fatores contribuem para a pluralidade moderna das várias teologias hoje. Dentro da teologia, há cada vez mais especialização de disciplinas diferentes. Isto faz com que as várias teologias se multipliquem cada vez mais. Por exemplo, teologia bíblica, litúrgica, patrística, história da igreja, teologia fundamental, teologia sistemática, teologia moral, teologia pastoral, espiritualidade,
catequese, direito canônico e outras várias especialidades. Há também uma diversificação de estilos teológicos, por causa da influência externa de outras ciências. Por exemplo, a influência na teologia da filosofia, da psicologia, da história, das ciências sociais, das ciências naturais, das ciências da vida, das ciências da educação. Como resultado, nos âmbitos centrais da teologia católica hoje, coexistem formas muito diferentes de pensar. Por exemplo, a teologia transcendental, a teologia da história da salvação, a teologia analítica, a teologia renovada, a teologia escolástica, a teologia metafísica, a teologia política, a teologia da libertação e tantas outras. No que diz respeito à prática da teologia, cresce constantemente a multiplicidade de temas e de lugares teológicos, onde fazer teologia, com quem fazer teologia. Cresce o número de instituições que demandam o estudo teológico. Cresce o número de intenções, de contextos, de interesses por parte da comunidade. E uma nova valorização da pluralidade e da variedade das culturas. Por exemplo, surgem as teologias da mulher, do índio, a teologia negra, a teologia do corpo, a teologia da ecologia e tantas outras. A pluralidade de teologias é, sem dúvida, necessária e justificada. Isto resulta, antes de tudo, da abundância da verdade divina que os seres humanos só podem apreender em seus aspectos específicos, em seus contextos próprios, e nunca em uma totalidade única ou definitiva, mas sempre com novos olhos para proclamar o que é único, que é o Evangelho de Jesus Cristo às pessoas de toda parte, em todos os lugares, até dos confins do mundo, e em todos os tipos de circunstâncias e tempos. A pluralidade, naturalmente, tem seus limites. Há uma diferença fundamental entre o legítimo pluralismo da teologia, por um lado, e do relativismo e da heresia, por outro lado. O diálogo e a colaboração interdisciplinar são meios indispensáveis para garantir e exprimir a unidade da teologia. Quando começa a haver discórdia entre teólogos, quando começa a haver discórdia com o magistério, já sai da catolicidade e da unidade. Teologia no singular, de forma alguma, indica uma única uniformidade de estilos ou conceitos, mas sim indica uma única busca comum da verdade às várias teologias. Teologia no singular indica um único serviço comum das várias teologias ao corpo de Cristo, que é a Igreja, e a devoção comum ao único Deus. É importante estar ciente da sensação de vazio e da ausência de Deus que muitas pessoas sentem hoje e que impregna grandemente a cultura moderna.
um critério da teologia católica é que ela deve procurar alegrar-se com a sabedoria de Deus, que é loucura para o mundo. Então, esta é a alegria do teólogo, a sabedoria de Deus, buscar a sabedoria de Deus. E para o mundo isto é loucura. Para que você vai fazer teologia? O que você vai ganhar com isto? Esta sabedoria é que é a paixão do teólogo. Assim como a teologia é um serviço prestado à igreja e à sociedade, pode-se dizer que a teologia católica estuda o mistério de Deus revelado em Cristo e articula a experiência da fé que experimentam aqueles que estão em comunhão com a igreja e participam da vida de Deus por graça do Espírito Santo. Então, tudo que conduz à teologia é o Espírito Santo. Pois ele conduz toda a igreja, não só os teólogos, à verdade. Aquele cujo poder agindo em nós é capaz de fazer muito além, infinitamente além de tudo o que nós podemos pedir ou conceder. Então, por nossas forças, nada poderíamos fazer. Nada um teólogo poderia fazer sem a condução do Espírito Santo, porque ele vai muito além do que podemos fazer com as nossas forças. E a ele, então, seja a glória na Igreja em Cristo Jesus, por todas as gerações dos séculos. Amém. Então, nós vamos pedir que vocês destaquem o que vocês acham de mais importante como princípios, tarefas e critérios para a ação do teólogo no mundo de hoje. E se você quiser aprofundar no assunto, leia na íntegra o documento Teologia Hoje, Perspectivas, Princípios e Critérios. Bom dia, bons estudos e até a próxima aula.